bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam ouvindo. Dando sequência ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, hoje nós vamos ver aqui o item 7 e 8, que fala do sacrifício mais agradável a Deus. E no registro evangélico, conforme Mateus, está assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5. Então aqui a gente vê que é uma recomendação, né, de Jesus para a gente que ainda tem essa preocupação nas representações materiais ali da nossa fé, né? Então às vezes a gente quer fazer alguma coisa ali que está muito visível, né? Mas esquece de fazer coisas que não aparecem, que está no campo do sentimento, mas que são essas que vão fazer a diferença. Então, aqui é um exemplo muito claro, né? Se a gente vai fazer um ato material de uma oferenda, ou de ir num culto, ou de, enfim, alguma coisa exterior que é muito fácil de se fazer, né? Antes, consultar a consciência. E a nossa consciência vai nos dizer ali se a gente tem alguma coisa contra alguém, né? E ela sempre vai dizer que sim, porque sempre temos, senão não estaríamos reencarnando aqui no mundo ainda de provas e expiações. E aí, nesse momento que a gente fizer essa reflexão, larga lá o que tem que ser feito de material, deixa isso para lá, né? É isso que Jesus está dizendo, e vai primeiro se reconciliar com o seu adversário. O que exige aí fazer isso? Para fazer isso, precisa ter muita coragem. Isso é oferecer a outra face. É dobrar o orgulho, é engolir o orgulho e ir lá, muitas vezes, pedir perdão, né? Ou muitas vezes, engolir também o orgulho e falar: olha, eu te perdoo, eu não quero mais guardar sentimento ruim contra você, se foi a pessoa ali, alguém que nos feriu no caso. Então veja que o sacrifício do orgulho que deve ser feito aqui, coisa dificílima para nós, né, para nossa condição. Então, primeiro fazer isso, e aí depois nada impede da gente fazer ali os rituais, sei lá, né, dependendo aí de onde seja o grupo que a pessoa pertence, enfim, fazer as demonstrações materiais que agradem aí ao nosso coração. Mas, em primeiro lugar, fazer o que é mais importante, né? E o que é mais importante é que é justamente o mais difícil. Então, em outras palavras, é isso. Então, olha, a gente não vai ler tudo o que Kardec nos trouxe aqui como esclarecimento, mas vamos pegar a síntese que nos diz tudo, porque eu quero ler um texto que é um pouco longo, do livro Boa Nova, né? Então vamos lá. É um texto longo, mas maravilhoso, lindo, e nós vamos dedicar o tempo para essa leitura. Mas aqui do Evangelho, a síntese desse ensinamento, né? O que significa esse sacrifício mais agradável a Deus. Então Jesus disse o seguinte, então Jesus ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento, né? Então, foi o que falamos. Colocar o nosso orgulho de lado, pedir perdão ou perdoar. E isso é que a gente deve fazer em primeiro lugar, né? Coisa que não é tão fácil assim. Então, são esses sacrifícios que Jesus nos pede. E para ilustrar que tipo de sacrifício é que vai agradar a Deus e que Jesus, ele nos deu o exemplo, né? Porque ele
foi sacrificado, né? E foi ali, eu não sei nem qual é a palavra que a gente utiliza, foi cumprindo aquilo que ele sabia como deveria ser, foi sem ressentimento, foi sabendo que para aquele momento as coisas tinham que se dar daquela maneira, se dariam, né? Não é que tinha que se dar, mas se dariam daquela forma pela nossa inferioridade ainda muito grande, né? E ele fez esse sacrifício ali em nome daquilo que, em nome de Deus, né? Passou por todas as situações ali de perseguição, de martírio e tudo mais. Só que aí o que acontece? Tudo na vida do Cristo, tudo foi ensinamento, né? Desde o seu nascimento até o seu desencarne, a sua materialização e depois o seu retorno ali. Ele ficou o tempo necessário para nos ensinar. E essa leitura de hoje é bem isso, né? É depois do desencarne, depois da crucificação. Então, aqui no livro Boa Nova, do Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, ali no capítulo 29, no finalzinho, tem um capítulo que chama Os 500 da Galileia. Porque, na verdade, Jesus ficou ali, né? Registrado que os mais próximos eram os 12, que estavam sempre, todo dia junto com ele. Mas os seguidores contavam muitos, mais ali de 500 e tudo mais, por volta de 500 ali, seguidores mesmo, cristãos, né, ali. E depois do Calvário, né, depois que o Cristo, depois que Jesus foi crucificado, estava uma tristeza muito grande nos corações, todo mundo ali, né, muito se sentindo órfãos mesmos, quando Pedro, né, Pedro ali com aquele jeito dele, ele tentou ali animar todo mundo, falando, gente, vamos, né, estamos tristes, sim, mas vamos continuar a nossa vida, vamos trabalhar, vamos voltar, porque as pessoas estavam entrando meio que quase que numa depressão ali, né, de tanta tristeza. E Pedro exorta todo mundo a continuar tocando as vidas, e eles vão, né? Mas eles vão tocando as suas vidas, trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia que eles tinham que fazer, mas não deixavam de orar, de se reunir, de estar ali, sempre lembrando do mestre, né? E aí um dia eles subiram ali a uma montanha, lá um monte onde Jesus sempre, né, onde eles se encontravam, e juntou todo mundo para ir orar ali, né? E ali nesse dia, uma atmosfera diferente se fez ali para eles, que embora todos ali, né, sempre ainda se reunindo, nesse momento foi algo de diferente. E aí, né, aí começa aqui essa leitura, né? Na verdade, nesse dia diferente, a leitura aqui fala, né, que uma vibração diferente estava pairando ali no ar, né? E de repente eles percebem uma luz indizível, né, de indizível grandiosidade, como está colocado aqui no livro, e a figura do Cristo aparece no cume dessas luzes ali, né, totalmente iluminado, né? E era Jesus, ele se materializa ali diante daqueles 500, de todo mundo ali. Todo mundo ficou muito feliz, ficou extasiado, né? Ficou muito feliz e Jesus começa a falar para eles, né? E entre as coisas, ele faz predições, né? Ele fala muita coisa que ainda ia acontecer. Né? Então ele dá conselhos, ó, ele fala aqui, olha, negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Então aqui a gente já vê a exortação de Jesus a aceitar as coisas, as dificuldades que nós enfrentaríamos, né? Que a humanidade enfrentaria, que eles ali, os 500, e aquelas lições são para a posteridade, é para todo mundo, é para nós ainda, né? Tomar a cruz, abraçar os nossos sofrimentos, negar a nós mesmos, negar, né, fazer o sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, como acabamos de ler aqui no sacrifício mais agradável a Deus, sacrificar nossa inferioridade moral e seguir ao Cristo, porque seríamos sim perseguidos, né?
Ele estava falando para aqueles 500, mas vamos colocar para a humanidade, né? Para todo mundo. Então, aqui, olha, ele começa falando, tá? Temos 10 minutos para fazer essa leitura. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Olha, obediência espontânea, né? Porque o mal, como vou dizer, o mal, ele nos perturba, mas quem comanda a nossa vida somos nós, quem comanda as nossas decisões somos nós. Né? Então não é uma força irresistível. É irresistível se eu ainda tenho o mal dentro de mim e me comprazo com ele. Aí é irresistível. Né? Mas o mal está dentro de nós. Não somos obrigados a fazer o mal, nós escolhemos a fazer o mal. Né? Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Então, quem não passa, né, pelas dificuldades, pelas provas, pelas expiações, que tira ali muitas vezes as esperanças, tira a alegria e deixa a gente achando que não tem mais jeito e que estamos abandonados. Né? Então, Cristo está prevendo tudo isso. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. Então, são sofrimentos, as provas, as expiações, né, pelas quais Jesus está dizendo que eles passariam e que passaremos, né? Estamos passando. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos o vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Mas vós será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Olha, quem era a voz que clamava no deserto, né? João Batista. E quem foi João Batista? Foi Elias. E quem foi João Batista e Elias? Allan Kardec, né? E o que fez Allan Kardec? Trouxe para nós o Consolador prometido, né? A terceira revelação. Então a voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio, como a gente vê, né? Como viu e vê, e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Carne perecível no sentido de materialismo, que é o que a gente vê. Né? Os valores do espírito são coisas, a gente vê isso claramente hoje, né? Os valores espirituais são escarneados, né? Negados por parte dos que dominam a carne perecível, ou seja, o materialismo. O materialismo não vai durar, porque é perecível, né? Mas nós vamos sofrer as consequências, ainda estamos sofrendo e vamos sofrer por um tempo ainda. Porém, no desenrolar das batalhas sem sangue do coração, então são batalhas sem sangue, né? São lutas ali que fala, né, que filho contra pai, pai contra mãe, essas dissensões de ideias, tudo coisa que a gente tem vivido aí. Jesus está dizendo, né? Está falando, falou lá para os 500 e a gente vê que está tudo acontecendo aqui. Então, no desenrolar de tudo isso, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas a cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Então ele está oferecendo um consolo para nós.
Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Então, nesses momentos difíceis, que a gente não se afaste jamais de Jesus, porque Ele vai encher a nossa solidão com a assistência dele, que não cessa jamais, né? Gozarei em vós como gozareis em mim o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir fogo, onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbe a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor de nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Aí ele termina, né? Ele fala tudo isso. Então veja que ele nos convida a suportar esses sacrifícios com, né, humildade, com resignação e com fé, porque ele está dizendo que vai estar conosco. Então nós, né? Então sacrificar o nosso orgulho, passar pelas situações difíceis, mas ali na certeza de que Jesus está conosco. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Sacrificar ao desejo de querer ficar fazendo parte do mundo que hoje, né? O mundo material está comandando, está por cima, está aí feliz, né? Então, o materialismo está aí achando que está dominando e tudo mais, né? E quando a gente opta por um outro caminho, sabendo que vai ser perseguido, que não vai ser bem visto, que vai ser ultrajado muitas vezes, nós estamos ali fazendo um sacrifício que é o sacrifício agradável a Deus e que não tenhamos dúvida e que nós prossigamos assim, estamos fazendo o que é certo. Olha aqui as palavras de Jesus. E aqui o último parágrafo, né, do narrador, que é Humberto de Campos, ele fala que, né, o sentimento ali naquele momento, né, de todos, daqueles 500. Sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Imagine, né? Imagine como eles não estavam mesmo ali extasiados diante de uma visão e desse consolo, né? Jesus dizendo, exortando todos, impregnando a cada um com o seu magnetismo poderosíssimo, né? Empregando os corações de cada um ali de fé e de a certeza íntima de que não estariam sós e que as dores que passariam compensariam, né? Olha, foi então que observavam o mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Então, ele vem, exorta a todos e volta, né? Quer dizer, volta, não poderia, né, permanecer, mas ele está entre nós em espírito. Então, que nós possamos nos lembrar nesses momentos difíceis que a gente tem passado, testemunhado no nosso planeta, no nosso país, né? Fazer a nossa parte, estar preparado para sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade, sacrificar os nossos interesses pessoais em favor de um bem maior, né?
Esse é o sacrifício mais agradável a Deus desses nossos tempos. Então, se hoje a gente vive tempos que quem não pensa igual a mim é meu inimigo. Não, vamos amar a todos. Engolir o nosso orgulho e amar a todos. Sobretudo, esses que a gente pode pensar que é o nosso adversário. Né? Então, o sacrifício mais agradável a Deus foi dito aqui, foi lido. Né? Antes de ir lá, ir para o centro, para a sessão, para a igreja, confessar, para o culto, seja lá, né? Antes de fazer essas demonstrações aí, tomar o passe, vamos falar para nós, né? Antes da gente fazer tudo isso, vamos pensar e vamos nos reconciliar com aqueles que se julgam nossos adversários ou que nós temos dificuldades nesse mundo de hoje em que a gente, né, como disse, se você não pensa como eu, você é contra mim. Não. Vamos primeiro nos reconciliar uns com os outros, nos colocar como irmãos, filhos do mesmo Pai, independente de qual sejam os nossos posicionamentos, né? E só depois a gente vai lá fazer as práticas materiais que nos aprouver. É assim que a gente vai estar fazendo realmente essas recomendações, vamos estar cumprindo essas recomendações que o Cristo deixou para os 500, deixou para a humanidade. Né? Falou para os 500, mas isso ficou registrado, está aqui, nós estamos lendo, como se estivéssemos ouvindo lá. Né? Então, essa lição dos 500 chegou para nós, então é para nós. Então, que a gente consiga nos reconciliarmos uns com os outros, pais com os filhos, filhos com os pais, mães e filhas, irmãos e irmãs, partido A, partido B, que nós possamos nos olhar como irmãos, nos reconciliarmos como um, que busca um caminho comum, que é o caminho que conduz a Deus. E aí só depois a gente faz aí as práticas materiais que nos agradem, né? Agradeço a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje o texto Manifestações dos Espíritos, que se encontra nas obras póstumas escritas por Allan Kardec. Obras póstumas porque Allan Kardec deixou, ao desencarnar, vários textos, né? E com isso as pessoas reuniram esses textos e publicaram o livro chamado Obras Póstumas. Então, Manifestações dos Espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações dos Espíritos. Começando a partir do item 4, Emancipação da Alma. Durante o sono, apenas o corpo repousa. O espírito, esse não dorme, aproveita-se do repouso do primeiro e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, no gozo então da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo, qualquer que seja a distância que se transporte. Conserva-se preso sempre àquele por um laço fluídico que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço só a morte o rompe. Uma das questões que vemos nesse primeiro parágrafo é que ficamos sabendo que nas horas de sono é o corpo que precisa descansar, mas o espírito não precisa ficar junto do corpo. Os estudos relacionados à medicina falam em fases do sono. Há toda uma regulagem hormonal e ritmo que funcionam, que permitem, né, o funcionamento do organismo. E nos estudos do aspecto físico do corpo nas horas de sono, é observado que em determinado momento, ou seja, em certo estágio do sono, chamado de sono REM, ou seja, é o momento em que o cérebro está mais ativo, há movimentos rápidos dos olhos, embora o corpo mostre-se em relaxamento e fica imobilizado. É o momento em que ocorrem os sonhos.
É nestas horas que o espírito está desligado do corpo parcialmente e está vivenciando situações no plano espiritual. Está vivendo a vida de espírito. E como espírito no plano espiritual, ele pode escolher muitas vezes vivências bem diferentes às que vive no estágio de vigília. Há aqueles que aproveitam deste momento para buscar estudos referentes aos seus trabalhos como encarnado, ou podem reencontrar amigos desencarnados ou encarnados que estão encarnados, mas nas horas de sono também estão livres, se libertam do corpo, né? Podem também fazer coisas que se envergonhariam se fizessem a mesma coisa no estágio de vigília. O espírito pode ter interesse diferente daquele que apresenta como encarnado, e isto facilita se deixar levar por processos obsessivos quando a escolha é a busca por ações perniciosas e que se envergonhariam da mesma prática no estado de vigília, o que facilita os processos obsessivos, embora muitos casos desses têm origem em encarnações passadas. Né? Os processos obsessivos não são necessariamente decorrentes, né, dessas vivências nas horas do sono, mas de processos obsessivos. O obsessor nunca age sem consentimento do obsediado. Este permite porque tem algum débito para com o obsessor, por tê-lo prejudicado e não foi perdoado. No sono também podemos encontrar espíritos amigos que nos aconselham, com os quais aprendemos a realizarmos trabalhos significativos dentro da lei de Deus. Podemos participar de estudos dos mais diferentes assuntos. Os pesquisadores, os cientistas, nas horas de sono, encontram-se com espíritos elevados que os auxiliam com novos conhecimentos relacionados às pesquisas que realizam quando acordados no plano da matéria. Agora partimos para um outro parágrafo, dando continuidade ao próximo parágrafo do texto. Durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo. Quando dormimos, ficamos temporariamente no estado em que nos acharemos de maneira definitiva após a morte. Os espíritos que depois da morte de seus corpos se desligaram da matéria tiveram sonos inteligentes. Aqueles, quando dormem, juntam-se à sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, quando morrem, acham inteiramente acabadas. Isto deve ensinar-vos a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, como o disse um santo. Então, no final desse parágrafo, é comparada em certo aspecto a morte às horas do sono. O sono pode ser encarado como um treino para a morte do corpo, porque no sono o espírito se afasta do corpo e pode ir a lugares bem distantes. Mas há uma diferença bem significativa entre o sonho e a condição do espírito após a morte do corpo. A diferença é que há um cordão fluídico que mantém a ligação do espírito ao corpo quando encarnado e desligado do corpo nas horas de sono. Esse cordão fluídico permanece ligado o espírito ao corpo nas horas de sono, como eu já disse, qualquer que seja a distância entre o corpo e o perispírito. Porém, o perispírito se desliga do corpo, quando desencarna, melhor dizendo assim. Porém, no desencarne, o perispírito se desliga do corpo, pois esse cordão fluídico é rompido, então o espírito é desligado do corpo. Então, agora eu vou ler o próximo parágrafo. Assim é com relação aos espíritos elevados. Quanto à massa geral dos homens que, por ocasião da morte, têm de passar por aquela perturbação, por aquela incerteza de que eles próprios vos hão falado, esses vão ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam antigas afeições, ou em busca de prazeres ainda mais degradantes. Talvez
do que os de sua predileção neste mundo. Vão à cata de doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que entre vós professam. O que gera na terra a simpatia é apenas o fato de que o espírito, ao despertar, se sente vinculado pelo coração. Há aqueles em cuja companhia acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Por outro lado, o que também explica essas invencíveis antipatias que uma criatura às vezes experimenta é que ela sente dentro do seu coração que os que lhe são antipáticos possuem uma consciência diversa da sua, pois que ela os conhece sem jamais os ter visto. É também o que explica a indiferença que nasce da circunstância de não nos interessar o granjeio de novos amigos, quando sabemos que outros contamos que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Podemos conhecer pessoas nas horas de sono que temos semelhantes interesses, semelhantes pensamentos. E se a encontrarmos no estado de vigília, nos simpatizamos mais facilmente, fazemos amizade mais facilmente, pois já se conhecem no plano espiritual. A antipatia entre pessoas pode ocorrer também por se conhecerem do plano espiritual e pensarem diferentes. Outra informação interessante é que há pessoas que são indiferentes na procura de amizades porque os têm os mais no plano espiritual. Continuando a leitura do próximo parágrafo. Por meio do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso que faz que os espíritos superiores consintam sem grande repugnância em encarnar entre vós. Deus quer que, enquanto se achem em contato com o vício, eles possam ir retemperar-se na fonte do bem, para não suceder que também venham a falir, quando o que lhes cabe é instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para irem ter com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, nesse parágrafo, vemos que há espíritos que encarnam com o intuito de auxiliar outros ou algum ente querido a vencerem certas dificuldades morais. Mas o convívio pode levá-los ao desânimo ou a cair em algum desvio do próprio caminho. Apesar do espírito já ter certo avanço espiritual, ele pode falhar na prova escolhida. Espíritos muitas vezes escolhem provas difíceis e as horas do sono são momentos importantes para que possam receber o amparo necessário de espíritos que os orientam no trabalho para se manterem fortalecidos e assim vencerem a missão que escolheram. Mas esses espíritos, para esses espíritos é muito significativo as horas de sono para receberem o apoio que necessitam no plano espiritual. E com isso tenham maior possibilidade de voltar vitoriosos depois do desencarne deles. Todos nós encarnados temos a oportunidade de receber auxílio no plano espiritual, nas horas de sono. Não são só os espíritos mais elevados, todos recebemos auxílio. Continuando a leitura. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, pois que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que vistes. É que a vossa alma não se acha em todo o desenvolvimento de suas faculdades. Não é, muitas vezes, mais do que a lembrança da perturbação que experimenta à partida ou à volta, a qual se junta a do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Se assim não fosse, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os mais sábios como os mais simples têm? Também os maus espíritos se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas ou pusilânimes. Então,
Este parágrafo tem certa relação com a questão 403 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler. Questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Resposta. Nisso que chamais de sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Continuando a leitura do livro Obras Póstumas, a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas resultantes da recordação incompleta do que durante eles foi visto. Dá-se, então, o que se daria com uma narrativa da qual se truncassem frases ao acaso. Reunidos os fragmentos que restassem, nenhuma significação racional apresentariam. Em suma, dentro em pouco vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos tão antigos como os que conheceis, mas que ainda ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, os sonhos dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos são lembranças que a alma, inteiramente desprendida do corpo, conserva dessa outra vida de que eu ainda não havia, em que eu ainda não há muito vos falava. Então, nesse parágrafo, nos dito que com o tempo teremos um dia sonhos semelhantes a de outros espíritos mais evoluídos, como Joana d'Arc e Jacó, que foram claros, que tiveram sonhos claros e objetivos, ou mesmo simbólicos, com recordação de todos os seus detalhes. Vou ler o sonho de Jacó, que está em Gênesis, no capítulo 28, no versículo de 10 a 17. O sonho de Jacó em Betel, está em Gênesis, capítulo 28, versículo de 10 a 17. Jacó partiu, pois, de Berseba a caminho de Harã. Ao anoitecer, procurou um sítio onde passar a noite. Procurou uma pedra que lhe servisse de cabeceira e adormeceu. E sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Do cimo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e do teu pai Isaque. Esta terra em que estás deitado é tua. Dar-te-ei a ti e aos teus descendentes, porque terás tantos descendentes como o pó da terra hão de cobrir a terra do oriente ao ocidente e do norte ao sul. E todas as nações da terra serão abençoadas por intermédio de ti e da tua descendência. E mais ainda, eu estou contigo e te protegerei onde quer que fores. Hei de tornar a trazer-te com segurança a esta terra. Serei contigo em todos os momentos, a fim de te dar tudo quanto te estou a prometer. Jacó acordou e pensou: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aliás, ele exclamou e teve medo. Que lugar tremendo! É mesmo a casa de Deus e a própria entrada do céu. Então, nesse sonho, o Senhor fala com Jacó, mostrando uma escada que se dirige para o céu, que podemos entender que precisamos evoluir e no decorrer do tempo poderemos chegar mais próximo de Deus. E Deus dá uma tarefa a Jacó para que ele também possa chegar mais próximo ainda de Deus. Então todos nós, cada um, temos um trabalho que nos levam a nos aperfeiçoar, né? E burilar os nossos pensamentos, sentimentos, e adquirimos conhecimentos, tudo através do trabalho. Então, com isso, nós vamos evoluindo. Agora eu vou ler um item 31. Pessoas há cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo que só com extrema dificuldade se opera o desprendimento da alma, mesmo por ocasião da morte. São, em geral, as que viveram mais para a matéria.
São também aquelas para as quais a morte é mais penosa, mais cheia de angústias, mais longa e dolorosa a agonia. Outras há, porém, cujas almas, ao contrário, se acham presas ao corpo por liames tão frágeis que a separação se efetua sem abalos, com a maior facilidade e frequentemente antes que se dê a morte do corpo. Ao aproximar-se-lhes o termo da vida, essas almas entreveem um mundo onde vão penetrar e pelo qual aspiram no momento da libertação completa. Então, finalizando nossas reflexões de hoje, ao final do dia, procuremos refletir sobre o nosso dia, e o que fizemos e o que deixamos de fazer de significativo para o nosso próprio bem em termos de evolução espiritual. Também é significativo nos lembrarmos das preces antes do sono para que possamos termos mais facilidade de encontrarmos com a espiritualidade maior e receber o auxílio que necessitamos, ou para que possamos estarmos participando de algum trabalho no bem, ou ainda estarmos participando de algum estudo significativo para o nosso melhor aproveitamento da encarnação. Então, agradecendo o amparo da espiritualidade maior por tudo que fazemos, agradecendo a Deus, e boa semana a todos.